Sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Debate. Hoje estudando a lição de número 2 da classe dos adultos, desse terceiro trimestre, sobre a abordagem do tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Eu quero convidar você para mais esta lição da classe dos adultos desse terceiro trimestre, abordando a temática a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vem com a gente. Então, nós não iremos ler a leitura bíblica em classe, mas ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. O textual encontra-se em Romanos, capítulo 3, versículo 20, que diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador. Os objetivos da lição é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. A palavra-chave, o que vai circundar toda a nossa lição, todo o nosso comentário nesta aula de hoje, é pecado. Então, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra pecado, no grego e no hebraico, mas agora, a cunho de didática, no sentido mais básico do texto, da palavra, pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em atos, disposição ou estado. Então, podemos afirmar que é a transgressão da lei de Deus. Nós queremos fazer uma interação com vocês, eu gostaria que vocês pudessem comentar nos comentários aí, digita aí, vamos fazer uma interação. Você sabe o que é a doutrina bíblica do pecado? Você já ouviu falar? Sabia que se enfraquecermos essa doutrina, a doutrina bíblica do pecado, nós vamos passar a aceitar tudo que a Bíblia diz que é pecado? Você concorda com isso, sim ou não? Porque deixa aí o teu comentário. Você já ouviu falar sobre o pecado social, sobre a teologia da libertação, sobre o liberalismo teológico? As três expressões são consequências do processo de deturpação da doutrina bíblica do pecado. Introduzindo a nossa lição, a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Ou seja, a regeneração é o único processo possível de desfazer as consequências do pecado em que a natureza humana pode ser transformada pela obra de Cristo. Então não adianta o homem querer procurar meios para se regenerar se não for por meio de Cristo. Uma vez que o casal peca no Éden, então essa consequência advém para toda a humanidade. E somente a obra salvífica de Cordeiro de Deus, a obra salvífica de Cristo, é quem pode regenerar o homem, o tornando uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, somente Cristo, o homem em si, o ser humano não tem esse poder e nem tem condições de auto se regenerar da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva, o primeiro casal. Então, não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Uma vez que nós enfraquecemos o ensino bíblico, a doutrina bíblica sobre o pecado, uma vez que a gente vai enfraquecer esse tipo de ensino, é lógico que novas teologias vão surgir e elas surgem no intuito de realmente combater aquilo que a Bíblia preceitua como pecado. Então, esse processo abriu portas à normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. E a gente entende e a gente percebe que não é um argumento que vem de fora, mas sim dos próprios cristãos que têm criado teologias para combater o pecado que a Bíblia diz que é pecado. Então vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. O tópico 1 vai falar sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Então, pecado, no hebraico, na sua raiz, a palavra pecado em hebraico é ratá. Ratá significa errar o alvo. Já no grego, pecado é armatia, que significa erro moral. Então, a Bíblia vai definir
o pecado como a transgressão da lei de Deus. Da lei de Deus, em 1 João 3 e 4, você pode conferir essa informação. Então, a palavra pecado abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Então, não é apenas errar o alvo, mas acertar o alvo errado. Então, trata-se de quê? De rebelião e de desobediência contra a palavra de Deus e contra o Senhor. Então, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra Deus e contra o próximo. Por que contra o próximo? Porque Tiago 4,17 vai dizer que se eu me omitir de fazer o bem, eu podendo fazer o bem, não faço, eu também estou pecando. Então, o pecado não só abrange, eu não consigo só me afastar, né? O pecado não vai me afastar apenas de Deus, mas também vai fazer eu pecar contra o próximo. Primeiro subtópico é a definição do pecado. O pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus é só possível em Cristo Jesus. Então, o homem não pode se regenerar. Aquilo que a gente já falou anteriormente. O homem, por si só, ele não tem o poder e ele não pode se regenerar sozinho. Tem que ser por meio de um mediador. E o único e verdadeiro mediador que pode linkar, que pode ligar, que pode trazer o homem para Deus é o Senhor Jesus Cristo, através da salvação, da sua graça, do seu amor para com a nossa vida. Então, o homem em si não tem poder de se regenerar, senão por meio do novo nascimento em Cristo. A E.B. Views, eu gosto muito desse infográfico, que ele é muito mais didático, visual, e ele traz o seguinte: pecado é errar o alvo, dentro da própria etimologia da palavra, e ele vai trazer aqui uma série que você depois pode pausar e visualizar melhor. Ele vai trazer algumas informações do que é o pecado, como nós pecamos quando não praticamos tal ato. E aqui ele diz o seguinte, que pecamos quando não ouvimos a palavra de Deus, quando não cremos na palavra de Deus, quando não confessamos nossos pecados, ou quando não abandonamos arrepender-se de tal prática. Então, quando a gente age dessa forma, nós estamos errando o alvo. Então, esse infográfico é muito interessante, que dá para você aplicar, você professor, aluno, pode estar aplicando em sala de aula. O subtópico 2 vai falar sobre a universalidade do pecado. Então, o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Então, o pecado de Adão foi transmitido para toda a humanidade. Então, aqui nós temos duas imagens interessantes, que vai retratar bem. Né? O projeto original, quando Deus falava com o homem, Deus visitava o casal, Deus visitava o homem todos os dias, tinha um relacionamento profundo com o homem, e depois o homem se afasta de Deus, porque o pecado criou essa separação e esse muro que afasta o homem de Deus. Tá? Então, esse estado de perfeição, de inocência, ele acaba sendo rompido uma vez que o casal, eles desobedecem a Deus e acabam pecando contra o Senhor. Então, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Todo ser humano, ele herda o pecado do primeiro casal. Né? Nós herdamos essa raiz mal lá do primeiro casal. Né? O pecado já vem intrínseco dentro de nós, seres humanos. Nós trazemos essa raiz. Então, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3 e 23 e Romanos 6 e 23. Então, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Somente a fé em Cristo, através da salvação, é que nós podemos ter essa natureza regenerada. O terceiro subtópico vai falar sobre a corrupção total. Então, é um estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Então, por causa da queda, todas essas áreas foram corrompidas. Mental, a mente, a moral e também a espiritual. Todas elas foram corrompidas. Então, essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Então, não tem como. Uma vez que existe toda uma corrupção total, a mental, moral, espiritual, não tem como o homem, por si só, tomar a iniciativa de iniciar um processo de regeneração quando não se tem condições para isso, a não ser
por meio da salvação, por meio de Cristo. Então, o ser humano só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito de Deus, João, capítulo 16, versículo 8. Então, somente pela graça o homem recebe a capacidade para crer, para se arrepender e para ser salvo. Então, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuito, é divino, é ofertado gratuitamente pelo Senhor. Então, nenhum esforço humano vai ser capaz de comprar, de fazer com que o homem tenha a salvação. Somente crer em Cristo, através da fé, é que nós podemos ter acesso e direito à salvação que o Senhor nos faculta, nos presenteia, nos oferta divinamente, gratuitamente. Então, em síntese, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi totalmente corrompido e, através de Cristo, o ser humano pode ser regenerado e ter uma nova vida. É importante a gente trazer um tópico extra, porque ele vai consolidar aquilo que nós estamos falando sobre a natureza do pecado. Então, alguns erros históricos sobre o que seria o pecado. E a gente traz um pensamento de algumas pessoas, eu gostaria que você acompanhasse com a gente. Então, os gnósticos e os maniqueístas, eles defendiam que o pecado era eterno, assim como sempre existiu o bem, o mal, sempre existiu o pecado. Essa visão dualista era comum entre os persas e ainda é bastante comum entre os filósofos orientais. Então, você vê aí que o pensamento dos gnósticos era que, assim como existe o bem e o mal, também o pecado é eterno. Né? Eterno. Existe essa dualidade e que a gente sabe que não é verdade. Pelágio também tinha um pensamento sobre o pecado. Ele afirmava que o pecado é simples e pura falta de uma educação e disciplina. Ou seja, se você não tem uma boa educação e não é disciplinado, você tem pecado, você comete pecado. Estranho pensar nisso, mas infelizmente alguns teólogos, né, na atualidade também pensam dessa mesma forma. Leibniz, acho que essa é a expressão mais correta, não sei, e Spinoza afirmavam que um pecado se origina na pura e simples limitação humana. O ser humano pode ser limitado e possui o mal. É complicado, né? Mas, enfim, são pensadores da época. Então, a gente tem esses registros de pessoas que pensavam dessa forma. A ciência cristã afirma que o pecado é uma negação, que o mal é a ausência do bem e que o pecado é a ausência da retidão. Ou seja, o pecado não tem existência objetiva, mas é só uma ilusão. Sigmund Freud, um pai aí da psicologia, da psicanálise, para ele, o pecado é um dos muitos mitos do cristianismo, ou seja, não existe. Isso é um mito. O pecado não existe, que o homem é livre para fazer o que quer. Horácio, também conhecido como o pai da educação cristã infantil, foi totalmente contrário à posição radical dos avivalistas, que afirmavam que as crianças estavam tão afetadas pela depravação total que eram incapazes de possuir fé salvadora. Então a igreja deveria convencê-las que elas eram terríveis pecadoras para que na fase adulta viesse a se converter. Não vou traçar muitos comentários, mas eu acho importante a gente trazer esses pensadores para a gente ver o que é que eles pensavam e o que é que pensam também hoje algumas teologias, alguns pensadores acerca do pecado. Ainda assim, né, ao tentar corrigir esse erro do avivamento, do avivalismo, Horácio cometeu outro erro, pois ele defendeu que a tendência para o mal poderia ser mentalizada pelo ambiente positivo de um lar cristão. Ou seja, o pecado seria para ele a falta de uma educação cristã ou falta de uma cultura cristã. Assim ele trouxe de volta o pelagianismo para o protestantismo. Tá? Para muitos historiadores, foi o pai do liberalismo norte-americano. Então você vê que com um tipo de erro, ele traz um outro erro. Ele defende uma tese e acaba tentando defender essa tese, cometendo um outro equívoco teológico. Tá? Então você viu aqui alguns pensadores, alguns teólogos, né, algumas pessoas que pensavam, o que eles pensavam sobre o pecado, e que isso também foi base para as novas teologias que a gente vai estudar
agora, né, as teologias modernas, é o tópico 2 da nossa lição. Então, a primeira teologia é a teologia do pecado social. Tá? A tese do pecado social remonta aos concílios católicos, né? Concílio de Medellín, em 1968, e de Puebla. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio das estruturas opressoras. É engraçado isso, né? Tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. São os problemas estruturais, né? E aqui a gente tem uma imagem também da E.B.D. Wills, a teologia do pecado social, ou seja, as pessoas que são atingidas por esses males são pecadoras porque não trazem o pecado intrínseco desde o nascimento, conforme diz as Escrituras, mas sim por causa desses males sociais, ou seja, o camarada só é pecador porque são pessoas pobres, pessoas que não têm estruturas sociais. Meu Deus do céu. Mas, enfim, existe isso, é a teologia do pecado social. Tá? E aí tem um exemplo aqui de desigualdade social, existem as pessoas ricas e as pessoas pobres, né? A gente fala de poder aquisitivo, e aí dentro das injustiças sociais a gente tem as pessoas ricas e as pobres que têm um tratamento diferenciado. Então você vê que um exemplo disso, dessa questão do pecado social, foi mostrado no filme O Alto da Compadecida, né, onde Maria intercede e perdoa todos os condenados, alegando exatamente esses males sociais, porque eles não tiveram uma vida boa, tiveram pobreza, passaram por situações complicadas, opressoras. Então essas pessoas precisavam ser perdoadas por conta disso. É uma teologia meio estranha, mas infelizmente tem muita gente que ainda acredita nesse tipo de teologia. Então o pecado deixa de ser tratado no nível moral, né? Moral. A gente viu lá que a corrupção, o pecado, ele corrompeu também mental, moral e espiritualmente o ser humano, dentro do que a gente já falou. Então ele deixa de ser moral dentro dessa teologia, ele deixa de ser moral e passa a estar no nível socialmente econômico, né? O nível econômico e social. Então o pecado deixa de ser moral para ser considerado no nível econômico e social. Então a mudança de ênfase do pecado original, da natureza humana, para o pecado social, estrutural. Então enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, moralmente, o camarada pode fazer tudo o que quer, mas se ele tiver uma estrutura, né, uma estrutura excelente, o cara for bom de vida, for uma classe média alta, tá? Então, ele não tem responsabilidade com o pecado, né? Como pecador. Bom, enfim. Uma segunda teologia, além da teologia do pecado social que nós vimos há pouco, também tem a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, ela tem uma afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. E você vê que isso é tão presente que realmente querem e estão tentando implantar isso, né, no cristianismo no presente século. Nós estamos vivenciando isso. Então, essa lição ela chega num momento propício para que a gente tenha condições de defender a nossa fé. Então, é uma lição, uma lição apologética que vai realmente nos mostrar a estrutura para a gente combater esse tipo de ensino. Então, essa teologia da libertação tem uma afinidade muito grande com as ideias de Karl Marx. Ela nasceu na década de 90, de 70, né? 1970, com Leonardo Boff. Não sei, acho que é Boff que fala. Então, essa teologia busca libertar os oprimidos das estruturas opressoras da sociedade. Socialismo, né? Essa ideia de socialismo tão presente aí nas ideias de muitos políticos, né? O comunismo, o socialismo, tem gente que se orgulha disso, né? Então, para ele, o estudo teológico não deve estar centrado nas doutrinas bíblicas. Como é que não pode estar centrado nas doutrinas bíblicas se a teologia, teos e logos, é o estudo sobre Deus? E Deus nos presenteia com as Escrituras. Então, como é que eu tenho um estudo teológico e eu não posso basear o meu estudo teológico nas doutrinas bíblicas
Eu meio que buguei agora. Mas é o que a teologia da libertação prega. Tá? É o que preceitua. Então, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social, para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. E aí eu me lembro do que Paulo disse, né, se fôssemos esperar, acho que foi Paulo, esperar Deus apenas nesse mundo, nós seríamos os mais miseráveis. Se esperássemos de Deus somente nesse mundo, nós seríamos os mais miseráveis, né, dos homens. Vamos lá, vamos seguir. Então, o grande impacto dessas influências é que a fé cristã ela é reduzida à militância política, socialista e marxista. É isso que temos visto, um embate muito grande desse tipo de fé que tem surgido ultimamente. Né? Existe uma classe que está lutando contra o genuíno ensino da palavra de Deus. Então, através da teologia da libertação, surge também as teologias de cunho emancipatório de gênero, de sexualidade e de raça. Então, as pautas sociais progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho posta acima dos valores morais do reino. Então, existe uma pauta por trás, um processo, né, uma ideologia por trás. Então, eles colocam uma roupagem de evangelho, mas, de fato, existe uma ideologia, uma pauta socialista por trás, progressista, e eles utilizam esse evangelho somente como uma roupagem, mas que o intuito não é. Não é. Então, é preciso ter muito cuidado nessas teologias que estão surgindo, que vêm de encontro à nossa fé e de encontro às verdades do evangelho. Então, a gente também tem uma outra imagem aqui, da teologia da libertação de Karl Marx, né, marxista, que tem como objetivo libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. E tem alguns pontos, né, dessa teologia, que é a troca de libertação por salvação, a salvação por meio das soluções das injustiças. O homem passa a ser o seu próprio salvador, o homem não precisa de ninguém, não precisa de Deus. A própria Bíblia vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Que somente há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Timóteo. Então, mas dentro da visão dessa teologia, o homem não precisa de um salvador. A subversão do cristianismo propõe uma nova hermenêutica bíblica. Eu vou interpretar a Bíblia ao meu bel prazer. Então, vou pegar alguns textos e vou mudar, vou reformular. Como tem algumas pessoas que já estão com a ideia de querer atualizar as escrituras. Então, a comunidade é quem interpreta. Olha só, gente. A comunidade é quem interpreta com sua experiência dos acontecimentos. Vai interpretar a Bíblia de acordo com a minha experiência em comunidade. O reino de Deus não é espiritual. Não é. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai. E se eu for e virei outra vez, vou preparar morada para vocês. Paulo disse que a nossa cidade está nos céus. Então, o reino de Deus não é espiritual, nem universal, mas partidária. E na prática de lutas de classe. Não. Totalmente errada. Nós refutamos esse tipo de ensino. E o terceiro, né, o terceiro ponto é falar sobre o liberalismo teológico. Então, após a reforma protestante por Martinho Lutero, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Então, através desse tipo de teologia, a gente tem um resultado. A inspiração, a inerrância, a falibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. E as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Aonde nós iremos parar? É por isso que tem muita gente agora que vai para as redes sociais, vai para o TikTok e tantas outras plataformas, e próprio YouTube, e vai dizer que o Mar Vermelho, por exemplo, não foi um milagre, né? Que não houve a multiplicação dos pães e dos peixes.
que não houve cura, que não, porque ele quer dizer que tudo isso são mitológicos. Né? Eu acho que quando pensaram ali na história de Pinóquio, queriam tirar um sarro com a história de Jonas. Né? Não sei. Bom, enfim, esse tipo de doutrina de ensino, de fato, deve ser refutado. Deve ser refutado. Então, troca a mensagem, melhor dizendo, da salvação e de arrependimento por confissão de pecados e mudança de caráter, por uma visão progressista. Então, esse tipo de teologia, esse liberalismo teológico, quer dizer tecnológico, esse liberalismo teológico vai trocar a mensagem da salvação, do arrependimento, da confissão de pecados, da mudança de caráter, da mudança de mentalidade, por uma visão progressista, que enfatiza o quê? Transformação social, pelo paradigma do marxismo. Então, gente, isso existe. Essas novas teologias estão aí, precisam ser combatidas através da genuína palavra de Deus. É preciso estudar, é preciso focar no ensino bíblico, aprender mesmo, mergulhar na sacrossanta palavra de Deus, entender em profundidade. Para quê? Para que a gente possa refutar esse tipo de ensino. Então, em síntese, do tópico 2, a teologia do pecado social, da libertação, o liberalismo teológico, derivam-se de quê? Da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, tudo isso vem para quê? Para refutar que o pecado não é pecado mais. Então, vem para trazer uma ideia que a Bíblia diz que isso não pode, que isso é pecado, que isso é errado. Então, esse tipo de teologia surge justamente para enfraquecer o ensino bíblico, para enfraquecer o ensino bíblico, a genuína palavra de Deus. Então, ainda o que a Bíblia diz, ainda permanece do mesmo jeito. Se a Bíblia diz que é pecado e pronto. Doa em quem doer. Agora, claro que, diante do cenário que estamos vivendo, afirmar ou mostrar biblicamente o que é pecado tem que custar um preço alto, tá? Tem feito muita gente pagar um preço alto e a tendência é piorar, porque essas teologias estão surgindo, estão querendo enfraquecer o ensino bíblico do pecado, e essas pautas ideológicas progressistas, socialistas, têm feito com que muitos pastores, muitas lideranças estejam pagando um preço que estão pagando hoje. Então, realmente é uma luta entre o bem e o mal, tá? Entre a igreja e as trevas, e é preciso se manter firme com o que a Bíblia diz. Com o que a Bíblia diz. Porque eu entendo o seguinte, que a Bíblia é muito clara, Mateus 16, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E não vai. Não vai. O tópico 3 vai falar sobre a normalização do pecado. Tá? A normalização do pecado. Então, no primeiro subtópico, vai falar sobre a crise ética e moral. Então, ética são valores que regulam a conduta de uma pessoa. 1 Pedro 1,15 vai falar sobre isso. E moral é a prática dessa conduta. Então, tem uma ética, que são os valores que norteiam, que regulam a nossa conduta enquanto pessoa, e a moral é a prática dessa ideia, desses valores, desses princípios que nós temos, que nós nos conduzimos através dele. Então, nós temos aqui um infográfico, que depois você pode pausar o vídeo, né, para não quero que se estenda demais, e você pode dar uma olhada direitinho na questão da ética e da moral. Então, o que é que normatiza a prática moral? Então, a gente tem aí as normas orientadoras do comportamento prático, tá? As metas primárias. Então, nós temos aqui umas informações muito bacanas. E também da ética, né? Teoriza e critica a moral. Então, a gente tem algumas informações bacanas, que você depois pode pausar o vídeo e dar uma assimilada melhor desse contexto. Então, ainda dentro do primeiro subtópico, desse terceiro tópico, falando sobre ética e moral, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos
pela transformação do vosso entendimento. Então, Romanos 2 vai falar sobre isso. Então, a obediência aos princípios vai refletir o nosso caráter enquanto crentes, enquanto servos de Deus. O conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Tá? Então, temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados. Tais como, por exemplo, imoralidade sexual, abortos, uso de drogas ilícitas. Então, esses temas, né, fazem com que a ética, esses temas que vão violar a ética e a moral, passam a ser normalizados para a sociedade. Né? Então, o segundo subtópico, falando sobre imoralidade sexual, a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Então, você vê que falar hoje, por exemplo, sobre alguém se declarar virgem, né, é motivo de ser zoado. Né? Você dizer que você tem 10, 20, 30 anos de casado, algumas pessoas ficam surpreendidas. Por que tanto tempo casado? Né? Porque para a sociedade atual, a imoralidade sexual meio que foi normalizada. Você vê isso em filmes, você vê isso em novelas, você vê isso até em comerciais. A banalização do casamento, da família, a exposição da imoralidade sexual. Você tem visto isso aos montes, na própria televisão, em filmes, em seriados, em tudo. Então, meio que se tornou normal, se tornou banal. Então, banaliza-se o sexo pré-conjugal. Então, alguém dizer que é virgem ou que se mantém impuro para o casamento. Algumas pessoas vão banalizar isso, né? Banaliza-se também a relação extraconjugal, que se tornou banal. Então, é comum, normal, que as pessoas possam estar traindo, tenham relações extraconjugais com outras pessoas. Normalizam também a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Alguém se manter, não, eu sou uma pessoa casta. Então, algumas pessoas dizem que isso é uma opressão, a igreja está oprimindo e tudo mais. Então, nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero, a erotização da infância promove luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Então, você trazer abordagem sobre santidade tem sido negligenciada até por algumas congregações, por algumas igrejas. Então, Hebreus 13 e 4 e outros textos vai falar que sem santidade, a Bíblia é clara, Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém. Tá? Sede santo porque eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, sem santidade, não tem como um homem se aproximar de Deus. Isso é bíblico, isso é preceito, isso é um princípio que nós temos que seguir. Então, embora algumas igrejas tenham negligenciado essa verdade, mas a verdade bíblica ela está intrínseca e ela está palpável diante de nós. O que a Bíblia diz que é pecado, e que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Isso é fundamental. Terceiro subtópico vai falar sobre a dessacralização da vida. Então, as Escrituras ensinam que a vida humana ela é sagrada porque tem origem divina. 1:27 de Gênesis. A vida é inviolável e deve ser valorizada. 2 de Pedro 1:3, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, o corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor, a igreja. Tá? Então, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Espalha-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "meu corpo e minhas regras"
reivindica o quê? O pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e a eutanásia. Mas é isso que a sociedade está lutando. Meu corpo, minhas regras. Isso tem perdurado muito. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Trazer uma síntese do tópico 3. Quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Então é preciso ter muito cuidado. É preciso estarmos atentos ao que a Bíblia diz. Tá? Trazendo uma conclusão, fechando aqui a nossa aula de hoje, a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Não é assim que funciona. Isso não representa a nossa fé. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem ser insensíveis às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Tá? Tudo bem que nós temos que fazer filantropia, ajudar o menos favorecido, nós não estamos falando disso. Tá? Mas temos que combater o mal primário que está intrínseco, está aqui, arraigado na nossa natureza humana, que é o pecado. Porque a igreja, como instituição, tem dado exemplo ao governo, à sociedade. Tá? Igrejas que tem casa de recuperação, igreja que tem orfanato, igreja que sustenta milhares e centenas de crianças com alimento todos os dias, que cuida de famílias, tudo isso de maneira gratuita, através dos dízimos e das ofertas dos servos de Deus e das servas de Deus. Tem R$1, muitas vezes, de apoio nenhum do governo, mas fazem um trabalho de filantropia digno, porque isso é demonstrar amor para com os menos favorecidos. É aí aonde entra o amor e a teologia. Está aqui junto. Não é só a teologia, não, viu? Então, a igreja tem feito um trabalho esplêndido que a sociedade, que o governo deveria fazer e não faz. A igreja tem entrado aonde muitos não têm entrado. E um papel importante que a igreja tem feito é na própria ressocialização também, né? A gente não pode esquecer disso. Então, uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra os seus próximos, ou contra o seu próximo. Então, a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, contra o pecado, contra o diabo, contra a morte e contra o mundo. Então, a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra esses maus, tá? Contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado, contra a morte. E ainda tem igrejas sérias que lutam contra isso. Bom, então a gente finaliza aqui. Próxima lição, o perigo do ensino progressista. A gente vai adentrar um pouquinho mais profundo nas questões dessas pautas socialistas, progressistas, que é um perigo desse ensino que muitas vezes estão implantando nas escolas, desde muito cedo, nas faculdades, nas universidades. Então, na próxima lição, a gente vai adentrar um pouquinho mais. Aqui foi bem uma aula mais teórica, mais superficial, mas a gente vai começar a entrar em algumas pautas importantes, em algumas aulas importantes, sobre o que a gente está vivenciando aqui. Vamos dar um exemplo aqui no próprio Brasil, né? No nosso país. Tá bom? Deus abençoe, eu conto com vocês. Se inscreva, curta, comente aí, caminha para todo mundo. A gente fez aqui essa gravação aqui no local de trabalho, no intervalo que tivemos, porque nosso escritório está em reforma, mas Deus abençoe muito vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!